Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar então aqui uma atividade que é relacionada às listas de exercícios, né, de Python, certo? Vamos fazer a resolução dessa lista inicial que trata sobre o if, o else e o elif, né? E aos poucos a gente vai desenvolvendo então a prática de lógica de programação, utilizando o Python como linguagem de programação para o desenvolvimento dos algoritmos, certo? Então aqui a gente tem a primeira questão, né? Eu vou ler ela para a gente poder inicializar e depois a gente vai desenvolvendo a lógica que vai ser utilizada para a resolução do problema. Então, primeira coisa, escreva um programa que pergunte a velocidade do carro de um usuário, certo? Caso ultrapasse 80 quilômetros por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor de multa, né, da multa, cobrando R$ 5 por quilômetro acima de 80 quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui a gente tem que perguntar a velocidade do carro do usuário, certo? Então, para isso, a gente vai criar uma velocidade, né, uma variável chamada velocidade, e a gente vai tratar ela como uma entrada de dados, né? Então, a gente sabe que a quilometragem ela pode ser números inteiros ou números reais, né? Então eu vou tratar ela como números reais, porque eu posso ter, por exemplo, 81,5 quilômetros por hora, 84,7 quilômetros por hora e assim por diante. Então a gente cria aqui a chamada da função float, né? Eu já orientei vocês a sempre abrirem e fecharem o parênteses, para não esquecer dele, né? E aí sim o input, né, dessa mensagem que vai aparecer para o usuário. A gente vai colocar aqui então a mensagem que é: insira a velocidade do carro. Deixamos aqui, certo? Então a gente tem aqui a nossa velocidade, né, a nossa variável chamada velocidade. Ela é do tipo float, né? E aqui a entrada de dados relacionado a, a essa informação, certo? Agora, a gente tem que verificar aqui, ó, caso ultrapasse 80 quilômetros por hora, exibe uma mensagem dizendo que o usuário foi multado, certo? Nesse caso, exibe o valor da multa, cobrando R$ 5 por quilômetro acima de 80%. Então, aqui a gente tem que pegar e realizar o quê? A diferença, né? A diferença da velocidade, né? Velocidade menos 80. Por que menos 80? Porque 80 é o limite de velocidade, certo? A gente até poderia fazer isso aqui, ó. Limite igual a 80, e aí velocidade menos o limite, certo? Velocidade menos o limite vai nos dar a diferença da velocidade, né, da ultrapassada do limite que foi imposto, né? Então, de 80. Então, por exemplo, se ele está a 90 por hora, né, 90 menos o limite, que é 80, vai dar 10. Então, eu vou ter 10 quilômetros acima da velocidade permitida, certo? Então, tendo isso, eu vou colocar aqui como valor, vou criar uma variável chamada multa, né? A multa vai ser a velocidade menos o limite, certo? E para garantir que isso aconteça antes de qualquer coisa, eu vou colocar eles entre aspas e depois eu vou multiplicar isso por 5, tá? Por que por 5? Porque 5 é o valor, né, em reais que eu vou cobrar por quilômetro acima de 80 quilômetros por hora, tá? Feito isso, então faço o seguinte: se a velocidade for maior do que o limite, certo? Eu faço o quê? Eu mostro print multa, né? Inicialmente eu vou fazer só isso aqui. E acabou. Nesse ponto, a gente finalizou o nosso exercício, tá? Vamos lá. Eu vou salvar esse exercício, eu vou salvar aqui na minha pastinha de downloads, né? Vou criar aqui uma pastinha chamada exercícios
Python. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado multa velocidade.py e vou executar. Então, insiro a velocidade do carro, 81. Então, ó, 81, R$5, certo? Se eu executar esse cara de novo e colocar aqui 140, eu vou pagar R$300, tá? Claro, essa é a solução mais básica, né? A gente não fez nada, né, na mensagem aqui do print. Então, a gente teria aí o exercício, né, mais simples possível. E é o que, nesse ponto, eu gostaria muito que vocês alcançassem, certo? Então, vamos agora incrementar mais esse nosso caso, né? E até verificar outras possibilidades de a gente desenvolver esse algoritmo, né? Então, vamos lá. Primeiro caso aqui, eu criei uma variável chamada velocidade, beleza, né? Trouxe ela aqui como um valor de float, né? Um ponto flutuante. E eu determinei aqui um limite para essa velocidade. Essa variável aqui, ela poderia estar em outro lugar. Ela poderia estar aqui dentro. Certo? Ela poderia estar aqui dentro. E junto dela, eu vou colocar o quê? Uma mensagem. Você foi multado e deve pagar. Vou chamar o nosso marcador, né? O nosso marcador, ponto 2F. Vou colocar aqui na frente a anotação de reais, certo? E aí, fechei o parênteses, chamei o nosso marcador novamente, onde ele vai colocar ali só a minha expressão. Opa, aqui, certo? Só a minha expressão, que é toda essa expressão aritmética aqui, né? Se eu quiser deixar mais bonitinho ainda, eu vou colocar esse cara aqui também entre parênteses. Mas não há necessidade, tá? Não há necessidade para isso. Então, a gente vai salvar esse cara e vou executar ele novamente. Gerenciar a velocidade do carro, vou fazer o teste de novo com 81 para a gente saber que está certinho. Você foi multado e deve pagar R$5. Certo? É isso, gente. Nesse caso aqui não precisaria nem de else, nem de elif, nada. Só esse if aqui, muito básico, realmente para vocês entenderem a construção dele. Certo? Beleza? Até o próximo exercício, então. Tchau, tchau.